Estratégia número 1 para você não só aumentar suas vendas, mas também aumentar a sua satisfação e a satisfação do seu cliente. Meu nome é Augusto Coelho, especialista em vendas, e eu te ajudo a fazer de vendas um negócio que te gere muita, mas muita riqueza. No vídeo de hoje eu vou te falar da estratégia número 1. Essa é a estratégia que você deve focar. Existe uma estratégia central que é agregar valor logo de cara. Você só pensou em atender alguém, uma pessoa que pode ser seu potencial cliente, você tem que agregar valor à vida dela, ao negócio dela, beleza? E não só quem você quer fazer negócio, mas as pessoas de forma geral. E aí existe essa estratégia que eu diria número 1, essa que eu falei é assim base para tudo, e essa segunda seria a estratégia número 1 para você ter mais satisfação, muito mais indicação e vender muito mais também. Qual que é a estratégia, Augusto? É a estratégia do relacionamento com o cliente. Ah, Augusto, isso aí não é segredo não. Que grande estratégia é essa? A verdade é que a maioria das pessoas não usa isso. E aí isso passa a ser uma estratégia para quem decide usar, porque é algo que dá muito resultado, vai te aumentar muito a sua satisfação em trabalhar com o que você trabalha e também a satisfação do seu cliente. Escuta só essa história que aconteceu comigo, que até hoje é uma das histórias assim que quando eu conto as pessoas riem, as pessoas parece que veem o negócio acontecendo. Foi uma experiência assim muito engraçada, na hora foi meio que desajeitada, mas é uma experiência que ela reflete muito o que eu vou falar para vocês. Bom, eu comecei a trabalhar com vendas e tal, e aí depois de muito tempo, vou fazer a história bem curtinha, eu chamei meu pai para começar um negócio comigo, começar uma pequena fábrica de expositores comerciais para atender uma necessidade que eu vi aqui no meu estado, na minha cidade. E meu pai topou, a gente começou. E aí eu não lembro, eu acredito que foi o segundo expositor que a gente fez. O primeiro expositor que foi assim, um modelo que a gente criou, que a gente desenvolveu e a gente foi entregar lá para o cliente. E quando a gente está lá montando, era um expositor que a gente tinha que embutir a coluna dentro dele, ele ia ficar em volta da coluna, então assim, era um certo trabalho para montar ele. E a gente lá montando e o cliente começou a passar ali perto, a rondar ali em volta daquele expositor, e eu via ele passando a mão assim nas linhas do expositor, nas bordas do expositor, um expositor feito em MDF. E aí, antes da gente terminar, ele chegou assim para mim e falou assim: Augusto, essa borda aqui tá igual a minha cara. E na hora eu não tinha nenhuma reação, era uma coisa que eu não esperava. Eu só olhei para ele assim: igual a sua cara? E aí, quando eu falei isso, ele ficou calado. Eu acho que ele também não esperava essa reação. E aí, eu continuei trabalhando. Levei e deixei passar. Continuei trabalhando ali, montando o expositor para entregar para ele lá montadinho, em volta da coluna, do jeito que ele pediu. E eu vi que de vez em quando ele passava lá, dava uma olhada e tal. Aí quando foi no final, quando a gente terminou de montar o expositor, eu e meu pai cansados, já eram umas 7, 8 horas da noite. Aí ele me chamou assim e falou: Augusto, essa borda aqui, esse corte, por que tá assim, cheio de ondulação, torto desse jeito? Aí eu, olha, é porque a gente começou agora, como eu tinha te falado, e aí quando a gente cortou isso daí, a gente não tinha uma máquina que cortava retinho, dava muito trabalho para cortar retinho, mas a gente já tá adquirindo a máquina que vai cortar reto, então os próximos vão vir retinhos mesmos, ok? Ele, não, beleza, então tá ok. E aí a gente foi embora. Na semana seguinte, alguém me ligou, falando que era amigo dele, que também tinha um supermercado, que queria colocar panificadora, não tinha panificadora ainda, e que queria que eu fosse lá, visitar lá para dar umas ideias para eles, porque esse meu cliente tinha gostado do meu trabalho, tinha falado para eles, era para eu ir lá. E aí eu fui lá, e aí conversando, eles falaram, eu perguntei o que eles estavam pensando e tal, a gente vai pôr aqui uma panificadora, e a gente ainda não tem, e aí o Gustavo falou para vocês, mas é um cara que eu gosto muito, é um cara que é muito amigo, inclusive deu depoimento sobre o crescimento do negócio dele. E aí ele falou, olha, ele falou pra gente o seguinte,
que gostou muito do seu expositor e que ficou umas beiradas lá que tava torto, mas ele falou que você já tá comprando, já tava comprando a máquina que ia cortar reto. E aí eu falei, realmente, a gente já comprou essa máquina e os próximos vão vir cortados retinhos. Por que relacionamento é tão potente? Olha só, eu tinha feito um trabalho tão bacana com ele, eu tinha feito o projeto da loja dele, pensado em como que ele poderia economizar com gôndolas, com expositores e como que ele poderia ter mais resultado. E ele acabou tendo mais resultado. Foi o primeiro caso de sucesso que eu tive quando eu comecei a trazer soluções para o meu cliente para ele ter mais resultado de vendas na loja. E ele aumentou em 15% as vendas dele em 30 dias. A margem de lucro subiu 5 pontos percentuais, assim como ele diz no próprio depoimento dele. E, ou seja, eu tinha ido lá muitas vezes, eu tinha realmente me importado em criar um relacionamento com ele, em poder ajudar o negócio dele. E isso fez com que ele não só relevasse um erro, uma falha que tinha no meu processo, na nova empresa que eu estava criando, mas além disso, ele me indicou, apesar de uma falha, ele me indicou para um amigo dele que acabou fechando comigo também. A gente fez um ótimo trabalho lá, foi outro caso de sucesso, muito sucesso, que aumentaram 40%. E eu tô falando os números não para me gabar ou que o negócio deu certo, eu não tô aqui vendendo nada disso, mas é para você entender que quando a gente cria um relacionamento, quando a gente consegue realmente mostrar para o cliente que a gente está lá muito mais pelo a melhoria do negócio dele, realmente querendo trazer uma solução, a gente se importa com ele, cria um relacionamento verdadeiro com ele, esse cliente ele vai ser muito mais propenso a comprar mais, a relevar certos erros. Claro que você não deve ficar, vou fazer isso aqui que o cliente vai relevar, jamais, mas ele vai ficar muito mais flexível e vai indicar muito mais, e assim que você vai conseguir crescer suas vendas muito rapidamente, exponencialmente, porque não tem nada melhor do que a indicação de alguém. Nada melhor. E nada que te dá mais satisfação. Lembra que eu te falei que dá muito mais satisfação? Essa técnica dá muita satisfação porque, pensa só, como que eu me senti ele ter me indicado, mesmo com uma falha, ele ter me indicado para outros amigos dele e que chegaram até mim, elogiaram, já vinha com uma boa impressão do meu trabalho. Então isso é muito bacana, isso te dá um prazer enorme em trabalhar e com certeza dá mais prazer em você estar contribuindo com mais gente, entregando soluções para mais pessoas. E isso realmente, se você realmente é preocupado em entregar soluções, em ajudar a pessoa, você está na venda pelo relacionamento e não simplesmente pelo valor em dinheiro, você vai ter um crescimento muito grande em vendas, vai ter um prazer muito grande em fazer vendas. Então, eu espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no canal e dá uma porrada nesse sininho, porque toda vez que eu postar um conteúdo aqui que realmente vai contribuir com você, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá? E aí, deixa um comentário embaixo aí, também falando o que você tá achando. Eu vou postar todos os dias um vídeo para contribuir com as pessoas. Todos os dias eu vou postar um vídeo nas minhas principais redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Então, fique atento, se inscreva e ative esse sininho. Forte abraço e até amanhã.